Bom, pessoal, vamos lá então. É, Criar uma regrinha de coloração que pinte para a gente as chamadas barras de força. Tá? São barras que o corpo da barra ele ocupa a maior parte do candle, né? Então, barras tipo essa daqui, tá? Essa daqui também é uma barra de força, tá? Não é tão grande, mas é essa daqui também, tá? Essa daqui, ó. São as chamadas barras de força, barras com um grande deslocamento de preço, e tem pessoas que gostam de utilizar nas suas estratégias, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai abrir aqui estratégias, editor de estratégias, tá? A gente vai abrir essa telinha aqui e vamos escrever aqui o nosso código. A gente vai escrever as condições que a gente quer que o programa interprete, tá? Vamos apagar esse textinho aqui do meio, vamos deixar apenas o begin e o end, e vamos escrever o nosso código aqui no meio, tá? Então, aqui eu preciso escrever, dizer para a ferramenta, numa linguagem que a ferramenta entenda, o que eu quero que ela selecione, né? Qual a condição? Então, o primeiro comando que a gente coloca aqui é o C, né? Poderia ser if, em inglês, mas vamos colocar C, português, que fica mais fácil, né? Para quem está aprendendo. A gente abre e fecha parênteses para a gente colocar a nossa condição aqui dentro do parêntese, tá? Então, de uma forma que a máquina entenda, eu quero dizer o quê? Eu quero que o corpo da barra, ele seja uns 80% do tamanho da barra, do total da barra, tá? Então, como é que eu escrevo aqui corpo da barra? Corpo da barra, eu escrevo fechamento menos abertura, certo? Isso é o corpo da barra, é a diferença entre o fechamento e a abertura. No caso de uma barra de alta, né? Uma barra de baixa é o contrário, é abertura menos fechamento. Então, aqui eu já coloquei corpo da barra. Eu quero que o corpo da barra menos o, o tamanho total da barra. Qual é o tamanho total da barra? É a máxima menos a mínima. Isso é o total da barra, tá? E eu multiplico isso por 0,80. Por quê? Porque eu quero que o corpo ele seja 80% da barra. Então, a gente coloca aqui 0,80. Tá bom? Então, a diferença entre corpo da barra e o tamanho total da barra tem que ser 0,80. Aqui eu tenho que colocar mais um parêntese, que é a condição inteira, e eu coloco mais um aqui no início, para fechar esse daqui. E eu coloco que quando essa condição estiver presente, que ele pinte a barra de verde. Então, eu coloco, então, paint bar, né, pinta a barra. E aqui eu coloco mais uma condição, eu coloco aqui entre parênteses, CL verde, que é color verde, CL verde. E aqui, como finaliza essa condição aqui, eu tenho que colocar ponto e vírgula, tá bom? Então, se a diferença entre fechamento e abertura for de 80%, a barra vai pintar de verde. Tá? Então, vamos colocar isso aqui no gráfico para a gente já ver. Então, a gente salva o nosso código. Você vem aqui em salvar. Eu vou colocar o nome dele de barra de força. E vou salvar. E eu venho aqui no gráfico e coloco aqui
para ele inserir regra de coloração. E eu procuro aqui a regra que eu acabei de criar. Barra de força. Tá? Inserir. Adiciono. Ok. Opa, pintou todas aqui. Ah, esse sinalzinho aqui, ó, de menor. Na verdade, ele é o maior. Tá? Então, você salva aí. Tá? Então, a diferença entre fechamento e corpo, a diferença entre corpo da barra e o tamanho total da barra, ela é de 80%. Tá bom? Então, você pinta a barra de verde. Tá? Então, o sinalzinho aqui, ele é de maior. Tá? Corpo da barra, diferença de corpo da barra para tamanho total da barra, ela é de 80% ou mais, né? 80% ou mais. Então, você pode ver que já pintou as barras aqui, ó, de altas, barras de força. E para barra de venda, é quase o mesmo código. Eu vou copiar o código aqui. Vou colocar aqui embaixo. Só que eu quero que pinte de vermelho, né? Eu quero que pinte de vermelho. Só que uma barra de baixa, eu já não conto o fechamento menos a abertura. Eu conto a abertura menos o fechamento, né? Porque a barra de baixa, ela fecha aqui. Ela abre aqui e fecha aqui. Ao contrário da barra de alta, que abre aqui e fecha aqui. Tá? Então, aqui eu troco o início do código aqui para abertura menos fechamento. Tá? Se a diferença entre abertura e fechamento ela é de 80% ou mais do que o tamanho total da barra, então vai pintar de vermelho. Então eu salvo e imediatamente já aparece aqui no código. Então, você vê que não é toda barra que vai dar uma entrada boa para você operar, tá? Às vezes sim, às vezes não. Então, essa barra aqui, ó, foi uma barra boa de venda. O mercado deu uma boa derretida. Essa barra aqui foi uma boa barra de compra. Essa aqui também, essa daqui também. Só que nós também tivemos aí barras que deu ruim na venda, né? Essa daqui, essa daqui. Então, assim, não é um setup isso daqui. Não é para você pintou a barra, você sai comprando, você sai vendendo. É só para colorir, para te mostrar, para te chamar a atenção que ali o mercado mostrou força, tá? Mas tudo depende do contexto. Não é porque mostrou força numa barra ali de venda e você vai sair vendendo, porque às vezes o contexto não é um contexto favorável para você vender, tá? Então, você está aqui, o mercado fazendo um pivô de alta, e aí forma aqui uma barra de venda e você vai sair vendendo, não é assim que funciona. Tá? Então, colorir a barra é bom, é interessante para você ter um efeito visual, ver que o mercado está formando aquela condição que você esperava, uma barra interessante. E agora, se você vai fazer uma compra ali ou vai fazer uma venda, isso vai depender de todo o contexto do mercado, de toda a configuração que você analisa para você fazer as suas operações. Beleza? Então, o código é assim, tá? A gente tem que procurar colocar aqui de forma que a máquina vai entender o que a gente está querendo dizer, né? Então, às vezes na forma que a gente fala, a máquina não vai entender. Se eu colocar aqui, eu quero que o corpo da barra seja de 80%
ele ocupe 80% da barra inteira, mas como que você vai colocar isso de forma que a máquina vai entender, né? Então, aqui para a máquina, corpo da barra é fechamento menos abertura, tá? Então, fechamento aqui menos abertura, isso é corpo da barra. E o que que é o tamanho total da barra? O tamanho total é a máxima e a mínima. Então, a diferença entre corpo da barra e tamanho da barra é de 80%, ou maior que 80%. Tá? Não pegou tantas barras assim, tem barras aqui que poderia ter pintado, barras boas também. Então, a gente pode até diminuir essa diferença, de repente colocar aqui, ó, 75%, né? E salvar. Olha, ele já vai pintar umas outras barras. Interessante. Então é isso aí. É um código bem simples, tá? Para pegar barras de força. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos com outras regras para pegar martelo, para pegar estrela cadente, né? Barras de reversão. E entre outras colorações, tá? Eu tenho umas colorações para quando o mercado está esticado, para quando barras com uma grande entrada de volume, por exemplo, tá? Então, futuramente vou fazer novos vídeos com outras regras de colorações, tá? Então, quem quiser ainda sugerir alguma coloração de alguma função específica, manda aí para a gente, deixa nos comentários, manda lá na página do Instagram, que a gente vai ver o que a gente pode estar fazendo aí. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.